Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você 3 técnicas para que você consiga amenizar as suas crises de ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa que costuma ter algumas crises no seu dia a dia, fica aí comigo porque esse vídeo é para você. Se você é nova aqui, eu sou Gi Mendonça, psicóloga, reprogramadora mental, emocional e vibracional. Faço atendimentos de mulheres focados em autoestima e os impactos dessa autoestima na vida cotidiana das mulheres. E hoje eu quero falar sobre a ansiedade. Gente, o que é ansiedade para começar? É um medo iminente de que em qualquer momento algo de muito ruim pode acontecer. No fim das contas, é o medo da morte. Quando a gente tem crises de ansiedade, a gente sente no nosso corpo sintomas físicos de que algo muito ruim está acontecendo com a gente. Então, sudorese, taquicardia, extremidades frias, mãos e pés, suor, né? A sudorese também, a gente soa frio. Enfim, são diversos sintomas, um conjunto de sintomas físicos que te levam a pensar que algo muito ruim está acontecendo com você e que a qualquer momento você pode morrer. Sensação de desmaio, de pressão baixa. Bom, o primeiro ponto aqui é você identificando uma crise de ansiedade, você pode se desidentificar dela. O que é isso? É reconhecer que a crise está chegando, é tomar consciência de que não é a primeira vez que você tem crise de ansiedade, você sempre sobrevive. É entender que essa crise, ela tem um pico e depois desse pico, ela passa, ela ameniza. Então você vai tirar o seu foco dessa crise. Você vai parar de prestar atenção e se identificar com isso. Porque quando a crise chega, a gente fica, ai meu Deus, o meu coração tá muito acelerado. Meu Deus, eu tô suando demais, acho que eu vou desmaiar. Então, a gente começa a comparar com outras crises. Nossa, mas eu tô sentindo agora que o meu coração tá batendo mais rápido do que da última vez. Então, a gente entra num looping, né, nessa paranoia desses sintomas físicos. E aí a gente vai piorando os sintomas. O medo vai aumentando porque a gente vai dando força para ele. Então, o que eu preciso fazer? Parar de prestar atenção, de focar nesses sintomas físicos, certo? E focar em outras coisas, focar às vezes em situações do meio. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu comecei a manifestar crises de ansiedade quando eu entrava em lugares fechados. Então eu viajava muito nessa época a trabalho. Toda vez que o avião fechava a porta, eu achava que eu ia morrer, eu tinha uma crise de ansiedade, eu ficava sem ar, eu me sentia muito mal. Em determinado momento, eu comecei a criar estratégias para que eu conseguisse viajar e me manter dentro daquele avião sem me desesperar e sem querer sair correndo daquela situação. Eu pegava, por exemplo, um livro para ler e a partir do momento que minha mente tirava o foco dos meus sintomas físicos e eu começava a prestar atenção na minha leitura, os sintomas, eles passavam mais rapidamente. Então, quando você para de se identificar, para de dar força para o sintoma físico, a tendência é que ele vá minimizando e a crise passe com mais velocidade. O segundo ponto que eu queria compartilhar com você é: se movimente, se for possível, movimente o seu corpo. Então, uma outra estratégia, por exemplo, que eu já utilizei no passado, quando as crises chegavam, é dançar, por exemplo. Teve uma situação em que eu me percebi numa crise de ansiedade e que eu levantei e comecei a dançar. E neste momento, a sensação da dança, o movimento físico tomando conta daqueles sintomas da ansiedade, quando eu comecei a substituir e comecei a exercitar o meu corpo de forma agradável, também a crise foi minimizando. Eu tirei o foco dos sintomas físicos daquela crise e coloquei
outro foco, outra atenção no movimento do meu corpo que me dava prazer, que era agradável. Então, movimentando o meu corpo, eu fui minimizando os sintomas da crise de ansiedade. Um outro ponto importantíssimo é, geralmente, a nossa tendência é querer fugir das situações que causam crise. Então, por exemplo, na minha situação, eu percebia que eu tinha crises em lugares fechados. Eram crises claustrofóbicas, também crises de ansiedade, que se manifestavam nesses lugares. Eu não podia e não queria parar, por exemplo, de andar de avião. Eu trabalhava, eu sempre gostei de viajar. Então, eu não fugi. Eu poderia escolher naquele momento não entrar num avião. Mas a minha alternativa e o que eu recomendo a vocês é que vocês não fujam das situações de crise, dos ambientes que geram crises. Por quê? Porque senão a sua mente ela vai associar a sua crise ou a minimização daquela crise fugindo daquela situação. E não é a melhor forma para solucionar isso. A melhor forma para a gente superar esses medos é a gente ir encarando esses medos de forma gradativa, certo? Então, por exemplo, se você se sente mal quando você sai de casa no meio de multidões, não deixe de sair de casa. Obviamente, agora a gente está num momento de pandemia, mas é um exemplo. Então, se coloque, se exponha em situações, de repente com segurança, com alguém que te acompanhe e tendo esse diálogo interno, identificando os seus sentimentos, identificando os pensamentos ansiosos e criando um diálogo interno. Tá tudo bem, eu estou segura nesse ambiente, certo? E aí você vai aos poucos se expondo às situações que te geram crise de forma segura e tendo consciência de que você está segura, de que nada de ruim vai acontecer, vai conversando com você e aos poucos você vai se dando conta de que esses sintomas vão se minimizando. Agora, gente, é muito importante isso. Essas dicas que eu tô dando aqui é para você conseguir controlar e se posicionar em momentos de crise, mas elas não curam a ansiedade, elas não vão curar as suas crises, certo? Se você tá num momento manifestando crises de ansiedade, 2 aspectos são muito importantes. Procurar um psiquiatra, porque dependendo do nível da sua crise, é importante entrar com medicação. Neste momento mais agudo de crise, por vezes, o psiquiatra vai avaliar, por vezes é importante entrar com uma medicação para controlar esses sintomas. E, gente, o que cura, na verdade, a ansiedade é um processo psicoterapêutico. Então procura um bom psicólogo e vai fazer terapia. Por quê? Porque no processo terapêutico você vai começar a aprender a lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos de forma mais consciente, mais equilibrada, mais agradável. No processo terapêutico você vai entender quais são os gatilhos que estão fazendo com que essa crise se manifeste. Vai entender e saber lidar melhor com os seus medos, certo? E aí sim, você vai se libertando desses processos ansiosos e dessa crise e vai viver com muito mais qualidade de vida e bem-estar para você e para os seus relacionamentos. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não assinou o meu canal do YouTube, assina. Deixa seu comentário aqui, compartilha com seus amigos. E se você precisar do meu apoio profissional, eu faço atendimentos online onde quer que você esteja e tenha internet. Um grande beijo e até o próximo vídeo.